Olá. Hoje a gente vai fundo numa ideia filosófica bem antiga, mas super relevante. A teoria do comando divino. Basicamente, ela diz que o certo, o errado, o que a gente deve fazer, tudo isso está ligado, de alguma forma, a Deus e ao que Ele comanda. Exato. A gente vai analisar uns textos sobre isso, explorar essa visão de que, bom, a ação moralmente correta é aquela que Deus ordena, né? É uma teoria que tem defensores de peso, tipo Tomás de Aquino, Robert Adams, mas também críticos ferrenhos como Platão e, mais recentemente, Kai Nielsen. Certo. A nossa ideia aqui é, assim, desmembrar os argumentos, ver os pontos fortes que apontam, as fraquezas também e, principalmente, um dilema, né? Um dilema bem antigo que complica bastante a coisa. Então, bora começar essa exploração. A base da teoria, então, é que a moralidade ela se ancora ou nos comandos de Deus, ou talvez no próprio caráter dele. Sim, claro que o conteúdo exato desses comandos muda muito de religião para religião, né? Mas o ponto comum é essa dependência de Deus. E tem uma questão interessante que a Elizabeth Anscombe levantou, né? Ah, sim. Ela argumentou que termos como deveria, essa linguagem moral nossa, tem um quê meio legalista, sabe? Uma herança do teísmo. Sem um Deus legislador, ela sugeriu que talvez fosse melhor focar em virtudes, em ser uma pessoa boa, e não tanto em seguir regras, leis morais. Hum, mas nem todo mundo concorda com isso, né? O Alan Donegan, por exemplo. Não, o Donegan discordou. Ele achava que a gente pode sim entender a lei moral usando a razão, mesmo sem pensar num legislador divino o tempo todo. E que as próprias virtudes, elas não são soltas, elas têm regras por trás. Faz sentido. E isso já leva a uma das vantagens que os defensores da teoria do comando divino costumam apontar, certo? Exatamente. Uma das grandes atrações é que ela parece dar um chão firme, um fundamento objetivo para a moralidade. Num universo que para muita gente parece neutro, frio em termos de valores, essa teoria diz: não, o certo e o errado estão ancorados em algo maior e estável, na vontade ou na natureza divina. E não só diz o que é certo, mas tenta responder por que a gente deveria ser moral, né? Isso, a ideia de que a gente presta contas a Deus, que há consequências, digamos assim. Isso daria um peso diferente para as nossas escolhas, justificaria até aqueles atos de autossacrifício que às vezes parecem ir contra o nosso interesse imediato. Hum. Embora essa motivação de recompensa e punição seja criticada por alguns, né? Como algo talvez. Imaturo, talvez, é uma crítica comum. Mas, por outro lado, pensadores como Agostinho viam diferente. Para ele, amar a Deus do jeito certo colocaria todos os nossos outros amores e desejos no lugar. Levaria à felicidade de verdade, ao florescimento humano, não só a uma obediência por medo, entende? Entendo. Ok, agora a coisa esquenta. O famoso dilema de Eutífron. Platão que levantou isso, né? A pergunta é brutal. Algo é certo porque Deus manda ou Deus manda porque já é certo? É o nó filosófico clássico e dos grandes. Vamos pensar na primeira opção. É certo só porque Deus ordenou. Se for isso, a moralidade parece que fica arbitrária, né? Arbitrária como. Bom, quer dizer que, em teoria, Deus poderia ter mandado a gente ser cruel, por exemplo. E aí a crueldade seria boa só porque ele mandou. Isso só é muito estranho para a maioria das pessoas. É, realmente estranho. E a segunda opção? Se Deus manda fazer algo porque aquilo já é bom por si só. Aí o problema muda de lugar. Se o bom existe independentemente de Deus, como uma lei ou um padrão externo que até ele segue. Então Deus não é mais a fonte última da moral, é isso? Exato. Ele seria tipo um ótimo mensageiro, talvez o melhor possível, mas não o criador da moralidade. E isso bate de frente com a ideia de soberania divina, de que ele é a fonte de tudo. Caramba! É uma encruzilhada difícil mesmo. E aí, como é que os defensores da teoria tentam sair dessa? Olha, as saídas variam. Tem gente como o Ockham, lá atrás, que meio que aceita a primeira opção. Dizem, sim, Deus poderia mandar qualquer coisa, mas confiamos que o caráter bom dele nunca o levaria a mandar algo cruel. É mais uma possibilidade lógica do que real para eles. Hum. E outras respostas? Outros, mais na linha de Tomás de Aquino, conectam a moralidade com a nossa natureza, como Deus nos criou. O bom seria aquilo que nos realiza, que nos faz florescer de acordo com esse projeto divino. E tem a versão mais moderna, a modificada, do Robert Adams.
Como ela funciona? O Adams deu uma refinada. Ele propôs que o erro ético não é ir contra qualquer comando divino, mas especificamente contra os comandos de um Deus amoroso. Ah, interessante. Qual a jogada aí? A jogada é tentar escapar dos dois lados do dilema. Se Deus é definido como amoroso, ele não mandaria, por exemplo, a crueldade pela crueldade. Isso evita a arbitrariedade. E, ao mesmo tempo, a moralidade continua vindo dele, enraizada no seu caráter imutável de amor. Isso evita a ideia de uma moralidade totalmente independente. Pera aí, mas definir Deus como amoroso, a gente não precisa saber o que amoroso ou bom significa antes para poder fazer essa definição? Parece que a gente volta um pouco para o problema da independência, né? É uma ótima observação. E uma crítica comum. Isso nos leva direto a objeções como a do Kai Nielsen. Ele é um defensor da ética sem Deus. Ele argumenta que a moralidade, logicamente, não depende da religião. Para a gente poder dizer Deus é bom, a gente já tem que ter uma ideia do que é bom, um critério que vem antes. Certo. E qual a resposta para isso? A resposta costuma ser que, ok, talvez a lógica da moral não dependa de Deus, mas quem sabe o propósito da vida ou a nossa chance de felicidade última, talvez isso dependa dele. Mas o Nielsen rebate isso também, né? Sim, ele diz que a gente pode achar propósito na vida, nos relacionamentos, nos projetos, no trabalho, sem precisar de um propósito da vida com letra maiúscula garantido por Deus. Entendi. E, rapidinho, outras objeções que aparecem. A da onipotência, por exemplo. Se Deus não pode mandar o mal, ele não é todo-poderoso. O Aquino diria que não, que isso não limita o poder dele, porque mandar o mal seria uma contradição com a natureza perfeita de Deus, e ser onipotente não significa poder fazer o que é logicamente impossível ou contraditório. Faz sentido. E a questão da autonomia? Obedecer a Deus não tira a nossa liberdade moral? O próprio Adams argumenta que não necessariamente, porque, veja bem, ainda somos nós que temos que entender, interpretar e, principalmente, escolher seguir esses comandos. A responsabilidade continua sendo nossa. A deliberação, a escolha consciente. Exato, tudo isso ainda estaria presente no processo moral. Ok. Então, para a gente amarrar aqui, a teoria do comando divino tenta dar uma base sólida, um propósito para a moralidade, conectando tudo a Deus. Mas ela enfrenta uns desafios filosóficos bem pesados, né? Principalmente o dilema de Otífron e essas questões de arbitrariedade, independência da moral, autonomia. Sem dúvida. E isso talvez nos deixe com uma última reflexão que vem da objeção do pluralismo, da diversidade religiosa que a gente vê no mundo. Se a moral depende dos comandos de Deus, mas existem tantas religiões, tantas interpretações diferentes sobre quais são esses comandos, como é que alguém decide quais seguir? Boa pergunta. E como essa busca se compara com a tentativa secular, não religiosa, de achar princípios éticos que valam para todos? Exatamente. É uma questão bem prática, né? Sobre como essa teoria funcionaria de fato num mundo tão diverso como o nosso. Fica aí para a gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.